Imagina a cena. Você ralou o mês inteiro, fez hora extra, abriu mão de rolês e noites de sono para garantir seu sustento. Aí do nada aparece alguém, entra na sua casa sem pedir licença e leva metade do que você suou para conquistar. Roubo, né? Óbvio. Mas e se o ladrão ainda tivesse a cara de pau de dizer que está fazendo isso pelo bem coletivo? Que ele precisa redistribuir o que é seu porque a sociedade exige? Você compraria esse papo? Pois é exatamente isso que rola no Brasil hoje. Só que em vez de um bandido mascarado, é o governo que chega com a mão estendida, embalado num discurso bonito de justiça social. E o pior, tem gente que acredita. Enquanto uns trabalham como escravos, outros vivem de esmola estatal, e a galera no poder ainda se acha no direito de ditar quem merece ou não ficar com o fruto do próprio trabalho. Não se engane, tirar de quem produz para dar a quem não fez por merecer não é solidariedade, é confisco disfarçado de virtude. E no final, quem paga a conta é sempre o mesmo, você. Estamos vivendo uma das maiores inversões morais da história moderna, onde o roubo legalizado virou sinônimo de justiça social, e quem produz riqueza é tratado como vilão. Hoje vamos desmascarar essa farsa completa usando a filosofia mais revolucionária do século XX, o objetivismo de Ayn Rand, para mostrar como o governo brasileiro está destruindo nossa economia e nossa sociedade enquanto finge lutar por justiça. A contradição fundamental da chamada justiça social tributária é tão gritante que chega a ser cômica se não fosse trágica. O governo brasileiro promove incessantemente a narrativa de que taxar os mais ricos promoverá justiça social. Mas essa premissa é uma contradição em termos que Ayn Rand denunciaria imediatamente. Para a filosofia objetivista, a verdadeira justiça jamais pode emergir do confisco forçado da propriedade privada, porque isso viola o princípio mais fundamental da natureza humana. Cada indivíduo tem o direito sagrado aos frutos de seu trabalho e racionalidade. Quando o presidente afirma categoricamente que o país começa a ser justo pela tributação, ele está invertendo completamente o conceito de justiça, transformando o roubo legalizado em virtude moral. Rand compreenderia perfeitamente essa inversão como uma manifestação do coletivismo mais destrutivo, onde o indivíduo produtivo é sacrificado no altar de um bem comum, indefinido e abstraído da realidade concreta. A Declaração Presidencial de junho revela exatamente a mentalidade coletivista que Rand tanto combatia ao longo de sua obra. Para os objetivistas, a justiça emana exclusivamente do respeito à propriedade privada e às trocas voluntárias entre indivíduos livres, nunca da força estatal aplicada arbitrariamente. Quando o governo usa coerção para tomar recursos dos mais bem-sucedidos, está criando uma forma moderna de escravidão, onde produtores são forçados a trabalhar para sustentar os improdutivos. Rand veria isso como uma perversão moral que destrói simultaneamente a prosperidade e a dignidade humana, porque transforma o mérito em culpa e a produtividade em crime. O Estado se posiciona como um parasita gigantesco que se alimenta da produção individual, justificando sua existência através de narrativas moralmente invertidas, que fazem o produtor se sentir culpado por sua própria capacidade. As propostas lançadas em julho pelos movimentos sociais representam exatamente o tipo de política que Rand identificava como destrutiva para qualquer sociedade que deseje prosperar. O aumento da taxação sobre rendas maiores, a volta de impostos sobre lucros e dividendos, a taxação de grandes fortunas, são medidas que não apenas violam os direitos individuais mais fundamentais, mas também destroem completamente os incentivos para a produção, inovação e investimento. É o coletivismo em sua forma mais pura e perigosa, sacrificar sistematicamente o indivíduo produtivo no altar do bem comum indefinido.
Essas políticas operam sob a premissa falsa de que a riqueza é um recurso fixo que deve ser redistribuído, quando, na verdade, ela é criada constantemente através da mente racional aplicada à produção e ao comércio. A Carta dos Movimentos Sociais funciona como um verdadeiro manual de destruição econômica, propondo medidas que atacam diretamente as bases da criação de riqueza. Quando você pune quem produz mais, inevitavelmente terá menos produção. Quando você confisca os lucros, desestimula o investimento. Quando você taxa grandes fortunas, incentiva a fuga de capitais. É matemática elementar, disfarçada de moral superior. Rand compreenderia perfeitamente a falácia da repercussão tributária que permeia todo esse debate. Empresas e indivíduos não são absorvedores passivos de impostos, como o governo gosta de fingir. Eles repassam custos para consumidores, reduzem investimentos em expansão e desenvolvimento, cortam salários e eliminam empregos. O resultado final é sempre o mesmo. Quem mais sofre são exatamente as classes trabalhadoras que o governo afirma querer proteger. Mas além da ineficiência econômica óbvia, há uma questão moral muito mais profunda e fundamental em jogo aqui. É fundamentalmente imoral forçar alguém a trabalhar para beneficiar outros contra sua vontade, independentemente de quão nobre possa parecer o objetivo. Para Rand, cada pessoa tem o direito inalienável de buscar sua própria felicidade e prosperidade, não de ser sacrificada compulsoriamente pelos outros. A proposta de taxar exportações seria vista por Rand como um suicídio econômico nacionalista da mais pura incompetência. Punir os setores mais produtivos e competitivos é exatamente o oposto do que o capitalismo racional requer para funcionar adequadamente. Rand defendia o livre comércio global como expressão natural da racionalidade humana aplicada à economia internacional. Criar barreiras artificiais contra nossos próprios produtores é negar a realidade econômica em favor de fantasias coletivistas que só existem na mente de burocratas desconectados da produção real. É como queimar suas próprias pontes para impedir que os inimigos as usem, esquecendo que você mesmo precisa delas para prosperar. A oposição ferrenha à reforma administrativa revela a verdadeira natureza hipócrita desta chamada justiça tributária. Os defensores dessas medidas não querem genuinamente reduzir custos estatais ou aumentar a eficiência do governo. Eles querem mais dinheiro para alimentar uma burocracia parasitária que cresce exponencialmente enquanto a produção real da economia diminui proporcionalmente. Rand veria isso como o exemplo perfeito de como o coletivismo sempre beneficia uma elite de poder às custas dos produtores genuínos. A justiça que pregam é garantir que o parasita continue bem alimentado, enquanto o hospedeiro produtivo é sangrado até a morte. É uma relação vampiresca disfarçada de altruísmo social. A destinação de 816 milhões de reais ao Fundo de Desenvolvimento do Nordeste no mesmo dia da carta exemplifica perfeitamente o que Rand chamaria de capitalismo de compádrio. Em vez de permitir que o capital flua livremente para os investimentos mais promissores através do mercado, burocratas decidem politicamente onde alocar recursos baseados em critérios políticos e eleitorais. Isso destrói completamente a eficiência econômica e cria corrupção sistêmica, transformando o mérito em influência política. É a antítese absoluta do capitalismo racional que Rand defendia, onde o capital deveria fluir naturalmente para onde pode ser mais produtivo, não para onde pode comprar mais votos. O exemplo do Plano Safra ilustra perfeitamente o que Rand via como a impossibilidade inerente do planejamento central. O governo anuncia recursos bilionários com grande fanfarra, mas os torna praticamente inacessíveis através de suas próprias políticas contraditórias e burocráticas. É a esquizofrenia estatal em sua forma mais pura e destrutiva.
O Estado cria problemas através de regulamentações excessivas. Depois vende soluções caras que não funcionam e, finalmente, usa o fracasso resultante para justificar ainda mais intervenção. É um ciclo vicioso que destrói progressivamente a capacidade de pensamento racional da sociedade, criando dependência onde deveria existir autonomia. A tentativa de usar o Supremo Tribunal Federal para anular a decisão do Congresso sobre o IOF revela o verdadeiro caráter autoritário que Rand sempre denunciou no coletivismo. Quando os mecanismos democráticos não entregam o que o líder deseja, ele recorre à força judicial para impor sua vontade unilateralmente. Isso demonstra que, para o Estado coletivista, o objetivo final de mais poder e dinheiro justifica atropelar qualquer processo ou instituição. É a tirania da maioria transformada em tirania da burocracia, onde nem mesmo as regras do jogo democrático são respeitadas quando se tornam inconvenientes. A verdadeira justiça, segundo Rand, não é tirar a força de Pedro para dar a Paulo, mas permitir que cada indivíduo seja dono de sua própria vida e dos frutos de seu trabalho. O capitalismo puro, baseado em direitos individuais invioláveis, propriedade privada protegida e trocas voluntárias, é o único sistema verdadeiramente moral porque reconhece e respeita a natureza racional do homem. Qualquer desvio disso é apenas tirania com um novo nome, por mais bonitas que sejam as palavras usadas para justificá-la. A prosperidade genuína vem da liberdade individual de pensar, produzir e trocar, não da redistribuição forçada que empobrece a todos enquanto corrompe a alma da sociedade. Quando o governo força a redistribuição de riqueza, ele não está criando justiça, está destruindo os incentivos que geram prosperidade para todos. Está transformando uma economia de criação em uma economia de expropriação, onde o talento e o esforço são punidos, enquanto a mediocridade e a dependência são recompensadas. O resultado final dessa inversão de valores é sempre o mesmo: uma sociedade mais pobre, menos inovadora e menos livre. É o que vemos acontecendo no Brasil hoje, onde os produtores são vilificados e os burocratas são glorificados, onde criar riqueza é suspeito e redistribuir riqueza é virtuoso. Rand nos ensinou que a mente é o motor da prosperidade humana e que qualquer sistema que pune o uso da mente inevitavelmente produzirá pobreza e estagnação. O Brasil precisa urgentemente redescobrir essa verdade fundamental se quiser escapar da armadilha coletivista em que se encontra. A solução não está em mais impostos sobre os produtores, mas em menos obstáculos para a produção. Não está em mais redistribuição forçada, mas em mais liberdade para criar e trocar. Não está em mais poder para o Estado, mas em mais direitos para o indivíduo. O Brasil tem um potencial imenso que está sendo desperdiçado por políticas que negam a realidade econômica em favor de fantasias ideológicas. É hora de acordar para a verdade que Ayn Rand nos ensinou. A prosperidade vem da liberdade individual, não da opressão coletivista. Curta este conteúdo se você acredita que é hora de parar de punir quem produz e começar a proteger quem cria riqueza. Compartilhe para que mais pessoas compreendam a diferença entre justiça real e redistribuição forçada. Comente e me digam: vocês acham que o Brasil conseguirá escapar dessa armadilha coletivista? Ou estamos condenados a repetir os erros que destruíram outras nações?